Olá, eu sou Ana Lúcia Viçoso, sou um dos profissionais cadastrados na plataforma Health 5D de saúde integrativa. E venho falar hoje com vocês um pouco sobre as constelações familiares, que é a minha principal linha de atuação. Eu também trabalho com Reiki, com Magnified Healing, e com outras terapias energéticas, como o sistema arcturiano de cura multidimensional. Mas vou falar um pouco das constelações. Muitas pessoas me perguntam, têm curiosidade, ainda tem alguma dúvida e preconceito sobre o que são as constelações. E a constelação é uma ferramenta assim, muito interessante para mostrar se existe algum emaranhamento sistêmico no seu sistema familiar que esteja, né, causando uma questão em você. Então, normalmente, assim, o cliente tem uma questão. Por exemplo, não consegue parar em nenhum relacionamento, amoroso, né. "Ah, eu tenho dedo podre", tudo que todo mundo que escolhe dá isso, daquilo, aquilo outro. Gente, vamos olhar o que que aconteceu na sua família? Vamos ver se tem alguma coisa, né, que pode estar prendendo? E aí a gente conversa, né, tem uma conversa para entender um pouco né, os principais fatos que aconteceram, como que é a sua família. E na constelação, ela pode ser feita de algumas formas, né? Pode ser em grupo ou pode ser individual. E vou falar um pouquinho de cada uma delas. A constelação em grupo, como o nome diz, pressupõe um grupo de pessoas participando ali para te ajudar nessa questão. E como que elas ajudam? Como que é isso? Tudo que acontece na nossa família fica gravado, existe uma memória, que é o tal do campo morfogenético, que quando o cliente se propõe a olhar para esse campo, há uma permissão dele se manifestar. E aí as pessoas que vêm para a constelação como participantes, elas são convidadas a entrar no campo, né, entra quem quer, mas elas são convidadas, então você convida alguém para ser a mãe, alguém para ser o pai, alguém para ser você, por exemplo, e elas, na hora que entram, elas começam a captar essa informação do sistema familiar, né, então a emoção, né, os sentimentos, às vezes as dores que aquele familiar tinha, né, os gostos, né, as repulsas e os amores, começa a captar isso. E aí se mostra um retrato do que está acontecendo na família, né. Então, às vezes, assim, um exemplo, né, a filha que não dá certo com ninguém, às vezes está tão ainda agarrada com aquele pai por algum motivo, que não consegue, né, se relacionar com alguém, ou está agarrada à dor da mãe em relação aos homens, né, a dor da hierarquia feminina, né, da ancestralidade feminina, uma dor muito grande com relacionamentos, e acaba trazendo aquela dor para ela também. Isso, esse tipo de coisa e muitos outros aparecem quando a gente faz a constelação, né, isso aparece, emerge no campo. E aí vem o trabalho de olhar para isso, para o que apareceu, e fazer as falas sistêmicas de reconciliação, de amor, porque a constelação familiar é sobretudo sobre reconciliação, é sobre incluir no sistema aqueles que foram excluídos, é sobre colocar a ordem, as pessoas em seus devidos lugares, né, em relação à hierarquia no sistema familiar, porque muitas vezes, né, por exemplo, um filho assume o lugar do pai quando o pai falece, e aí ele fica, né, energeticamente quase que casado com a mãe, e aí não tem mais nenhum relacionamento amoroso, porque ele está ali cuidando daquela mãe, assumindo um papel. Uma coisa é um cuidado natural de filho, outra coisa é assumir o papel do pai. Então, algumas confusões familiares acontecem, é comum em todas as famílias, mas a gente não percebe o quanto que isso impacta na nossa vida. Essa é a questão. A constelação vai colocar luz nisso, né. Então, assim, na nossa vida, várias coisas geram impacto na nossa forma de proceder que a gente não tem consciência. Uma delas é essa. Outras são as crenças limitantes que a gente tem, né, que aí é um outro caminho. Mas aqui a gente vai colocar luz no que vem do sistema familiar. E as falas vão ajudar a reorganizar isso tudo. Agora, é claro que não existe mágica e boa parte da solução está na postura do cliente, né, de entender o que o campo está mostrando e aceitar isso, porque muitas vezes você vai ter que ressignificar o seu olhar,
a forma como você lida, por exemplo, com a sua mãe, né, porque ali você vai ter uma consciência de onde está a questão, você vai fazer falas, mas essas falas precisam ser sinceras e nem sempre de um primeiro momento isso acontece. E aí você tem que trabalhar isso dentro de você. E aí vem essa parceria da saúde integrativa, justamente numa indicação, porque o que não consegue ser visto totalmente curado, digamos assim, na constelação, pode ser uma indicação para um outro trabalho complementar, para uma terapia, que agora você já sabe onde está a questão, então vamos ver qual a melhor ferramenta para atuar nessa questão, né. Então, assim, é muito bacana, é muito rápido de ver e exige essa abertura, né. Então eu vou porque eu quero realmente entender e fazer o que estiver ao meu alcance para curar. E quando a gente cura uma situação dessa, não é só para gente, é para gerações seguintes, né, porque enquanto as questões ficam ainda emaranhadas, ficam ainda Nessa 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 nesse rolo, ela vai se perpetuar até que alguém quebre. E essa intenção é quebrar esses padrões que se repetem. E isso pode afetar a questão de doença, né, então por isso é tão importante. Tem padrões de doenças que se repetem que não é só genético, não é só genético, tem uma questão toda de estar honrando energeticamente aquela situação. E aí a constelação vai ajudar a olhar para isso. Gente, espero que vocês se interessem, nos procurem, né, assim como eu, temos outros profissionais de constelação também aqui na plataforma. Ah, e lembrando, a constelação pode ser feita em grupo e também de forma individual. Na forma individual, a gente usa figuras para representar, e aí é só o constelador e o cliente, tá? E aí o cliente vai orientando a posição dos das figuras, e a gente vai entendendo ali o que está acontecendo, e é tão eficaz quanto em grupo. É uma coisa muito mais assim, né, do cliente se sentir à vontade com uma técnica ou com outra, tá? A questão do em grupo e presencial dá uma maior agilidade, porque tem um movimento que acontece, mas todas as formas são eficazes, tá? Então me coloco à disposição, quem quiser é só entrar em contato. Um grande abraço.